Imagine isso, um homem de 42 anos, deitado numa maca de hospital, com apenas 9 minutos de vida pulsando fraco no monitor ao lado. O nome dele é Marcos. A respiração dele é um fio, quase invisível, e os olhos, os olhos dele estão abertos, fixos no teto branco, como se ali estivesse escrito o segredo que o diabo passou a vida inteira tentando esconder. Ninguém na sala sabe disso ainda. A enfermeira ajusta o soro, o médico balança a cabeça, a esposa chora baixinho no canto. Mas Marcos está vendo. Ele está vendo tudo. E nesses últimos 9 minutos, a verdade que o cegou por 42 anos começa a rasgar o véu. Tudo começou 30 anos antes, numa cidadezinha encardida do interior de São Paulo, onde o cheiro de terra molhada se misturava com o de carvão queimado nas churrasqueiras de domingo. Marcos era o menino que corria descalço atrás do ônibus escolar, o que carregava latas de tinta pro pai pintor, o que sonhava em ser alguém. Mas o pai bebia. Bebia tanto que um dia, numa curva mal feita da estrada, levou a mãe junto pro fundo do abismo. Marcos tinha 12 anos, ficou órfão. Ficou com a avó, uma senhora de olhos fundos que rezava o terço toda noite, mas que não conseguia preencher o buraco que a morte abriu no peito dele. Aos 16, Marcos fugiu. Pegou um ônibus para a capital, com uma mochila rasgada e R$ 50 no bolso. Chegou em São Paulo com o coração endurecido como asfalto. Trabalhou de ajudante de pedreiro, de lavador de carros, de carregador no mercado. Dormia embaixo de viadutos, comia pão com mortadela que dividia com ratos. E ali, na sarjeta, ele aprendeu a odiar. Odiar Deus, odiar os ricos, odiar a avó que não o segurou firme o suficiente. Se Deus existe, por que me deixou sozinho? Ele gritava pro céu escuro, enquanto a chuva batia no papelão que servia de teto. Aos 22, conheceu Ana. Ela vendia pastel na feira, tinha um sorriso que iluminava até o dia mais cinzento. Ana era o oposto dele, cria de igreja evangélica, filha de pastor, acreditava que cada pessoa carregava uma semente de luz, mesmo as mais machucadas. Marcos riu dela no começo. Você acha que Deus se importa com um lixo como eu? Ana não respondeu com palavras. Respondeu com um prato de feijão, uma coberta limpa, um abraço que não pedia nada em troca. Aos poucos, o ódio dele começou a rachar. Casaram num cartório simples, com 2 testemunhas e um buquê de flores do campo. Ana engravidou. Nasceu Laura, uma menina de olhos verdes que parecia carregar o sol dentro da íris. Mas o diabo não desiste fácil. Ele sussurra. Ele lembra. Quando Laura tinha 5 anos, Marcos perdeu o emprego na construção. A obra parou, o patrão sumiu com o dinheiro. As contas se acumularam. Ana começou a trabalhar dobrado, costurando à noite, enquanto Laura dormia no colo dela. Marcos voltou a beber, voltou a gritar, voltou a bater na mesa, na parede, e uma vez na cara de Ana. Ela não chorou na frente dele. Chorou no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. No dia seguinte, deixou um bilhete. Eu te amo, mas não posso mais. Levou Laura e foi embora. Marcos desabou. Voltou para os viadutos, para as garrafas, para as noites em que o frio entrava pelos ossos. Tentou suicídio 2 vezes. Na primeira, a corda arrebentou. Na segunda, um mendigo puxou da ponte, gritando: Você não é o primeiro, nem será o último, mas ainda respira, cara. Marcos riu. Riu como quem já morreu por dentro. Passou anos vagando. Virou fantasma da própria vida. Ana se casou de novo, com um homem bom, que adotou Laura. Marcos via as fotos no Facebook dela, de longe, como quem espia uma vida que nunca foi sua. Aos 40, o corpo começou a cobrar. Fígado inchado, coração falhando, pernas que mal sustentavam o peso do arrependimento. Foi internado com cirrose avançada. Os médicos deram meses. Ele riu de novo. Meses? Eu nem mereço dias. Mas Ana soube. Apareceu no hospital com Laura, agora uma moça de 20 anos, linda, estudando medicina. Marcos não quis vereador. Manda embora, disse a enfermeira. Mas Ana não era de obedecer quando o amor mandava. Entrou no quarto, sentou na cadeira ao lado da cama, segurou a mão dele cheia de marcas. Você acha que fugindo resolve? Perguntou ela, com a voz firme, mas os olhos marejados.
Laura ficou na porta, sem saber o que dizer. Marcos virou o rosto. Eu destruí tudo. Ana respondeu. Você destruiu o que podia ser reconstruído. Mas nunca destruiu o que Deus plantou em você. Ele quis rir, mas saiu um soluço. Pela primeira vez em décadas, chorou. Chorou como criança. Chorou o pai, a mãe, a avó, a Ana, a Laura, a si mesmo. Ana abriu a Bíblia que carregava na bolsa, leu em voz baixa: A verdade vos libertará. Marcos balançou a cabeça. Que verdade? Eu só sei mentir para mim mesmo. Os dias no hospital viraram semanas. Ana ia todo dia. Laura começou a ir também. Traziam sopa, histórias, silêncio. Marcos resistia, mas o veneno do ódio começava a sair pelo suor, pelas lágrimas, pelas palavras duras que ele cuspia e depois pedia perdão. Um dia, perguntou a Laura: Você me odeia? Ela respondeu: Eu te perdoei antes mesmo de entender o que era perdão. Minha mãe me ensinou. Naquele momento, algo se partiu dentro dele. Não era o fígado, era o orgulho. O médico chamou Ana no corredor. Ele tem dias, talvez horas. O coração de Marcos estava parando. Ana voltou para o quarto, sentou-se, segurou a mão dele. Laura do outro lado. O monitor começou a apitar mais devagar. 9 minutos. Marcos abriu os olhos. Não eram mais os olhos duros do menino da sarjeta. Eram olhos de quem via pela primeira vez. Ele olhou para Ana. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando te machuquei. Ana chorava, mas sorria. Eu sei. Ele olhou para Laura. Você é a melhor coisa que eu fiz na vida. Laura segurou a mão dele com força. Você ainda é meu pai. Marcos respirou fundo, como quem mergulha no mar depois de anos na areia. E então, começou a falar. Não com a voz rouca do hospital, mas com uma voz clara, como se alguém dentro dele tomasse o microfone. Eu vi ele, disse. Ana franziu a testa. Quem? Marcos sorriu, um sorriso que não cabia no rosto magro. O ladrão na cruz, aquele do lado de Jesus. Eu era ele. Toda a minha vida, eu roubei. Roubei paz, roubei amor, roubei chances. Mas ele só pediu: lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O monitor apitava mais lento. Eu ouvi isso agora. Aqui, ele tá falando comigo. Ana segurou o rosto dele. Marcos, ele continuou, com os olhos brilhando. O diabo me cegou a vida inteira. Me fez acreditar que eu não valia nada. Que Deus tinha virado as costas. Mas olha para mim agora. Eu tô vendo. A verdade é que ele nunca saiu do meu lado. Eu que virei as costas. 7 minutos. O peito dele subia e descia com dificuldade. Ana, me perdoa. Ela beijou a testa dele. Já perdoei. 1000 vezes. Laura, cuida da sua mãe. Laura assentiu, chorando. Prometo. 5 minutos. Marcos fechou os olhos por um segundo, depois abriu de novo, como se visse além da parede. Eu vejo a mamãe. Ela tá sorrindo. E a vovó, ela tá com o terço na mão. Ana apertou a mão dele. Vai, amor, vai em paz. 3 minutos. A respiração dele era um sussurro. Jesus, lembra de mim. Um sorriso sereno tomou conta do rosto. O monitor apitou longo. Uma linha reta. Mas antes que a enfermeira entrasse, antes que o mundo soubesse, Marcos abriu os olhos uma última vez. Olhou direto para a câmera que não existia, direto para você que está assistindo agora, e disse, com a voz mais clara que já teve: a verdade que o diabo tenta esconder é simples. Não importa o quanto você caiu, o quanto machucou, o quanto errou. Jesus está na cruz ao seu lado, esperando você virar o rosto e dizer: lembra de mim. E ele vai dizer: hoje você vem comigo. 2 minutos, 1 minuto, silêncio. O monitor parou. Ana e Laura se abraçaram sobre o corpo que já não respirava. Mas no quarto, não havia desespero. Havia paz. Uma paz que não cabia nas paredes brancas. A enfermeira entrou, viu o sorriso no rosto de Marcos, e pela primeira vez na carreira, não soube o que dizer. Horas depois, Ana encontrou um papel dobrado no bolso da camisa dele. Era uma carta, escrita com letra trêmula, nas últimas semanas. Ana, Laura, se eu partir antes de dizer tudo, saibam, eu fui o pior homem que conheci. Mas nos últimos dias, descobri que Deus não mede pelo pior, mede pelo que a gente deixa Ele consertar. Eu deixei, e hoje, eu sou livre. Marcos, Ana leu em voz alta no velório.
As pessoas choravam. Não de tristeza, de algo maior, de alívio, de esperança. Um homem que viveu no escuro morreu na luz. Um homem que carregou o diabo nas costas deixou ele para trás na maca do hospital. E você? Você que chegou até aqui, que sentiu o aperto no peito, que talvez tenha virado o rosto para não deixar a lágrima cair, o que você carrega? Que mentira o diabo sussurrou no seu ouvido a vida inteira? Que você não merece, é tarde demais, ninguém te perdoa. Escute a voz que Marcos ouviu nos últimos 9 minutos. Não é verdade. A verdade vos libertará. Se essa história mexeu com você, não guarde só para si. Compartilhe. Alguém precisa ouvir que ainda há tempo. Que ainda há cruz. Que ainda há, hoje. E se você sente um vazio que nenhuma garrafa, nenhum dinheiro, nenhum orgulho consegue preencher, feche os olhos agora. Diga baixinho: Jesus, lembra de mim. Ele vai responder. Ele sempre responde. Porque a verdade que o diabo tenta esconder não é complicada. É só uma: você é amado. Mesmo agora. Mesmo assim. Mesmo depois de tudo. E se essa mensagem falou com a sua alma, se inscreva. Não por mim, por você. Porque histórias como a do Marcos não acabam na maca. Elas começam quando alguém decide virar o rosto para Jesus. Se o seu coração está pesado, se você precisa de força, cura, direção ou simplesmente um toque de Deus, deixe o seu nome aqui nos comentários. Eu vou orar por você, mencionar seu nome diante do Senhor e pedir para que Ele alcance a sua vida com paz, esperança e restauração. Não tenha vergonha, este espaço é seguro. Muitas pessoas já estão sendo tocadas por Deus através deste propósito. Escreva seu nome e, se quiser, um pedido específico. Eu creio que Deus vai agir.